E de um tempo pra cá é nítido ver que os jogos de rage ou os rage games vêm ficando cada vez mais comuns. Ou melhor, vem se repopularizando de uma época bem obscura na internet. E é sério, é só ver Beaton Bruton, Ollie Up, Getting Over It, Baby Steps, que eventualmente vai sair. Enfim, dá pra ver que claramente esses jogos estão meio que sendo repopularizados. E vendo tudo isso, por quê? Qual que é o ponto dos jogos de rage e por que eles fazem tanto sucesso assim? E pra ser sincero, é fácil chegar nessas respostas, é claro, mas dá pra gente ir mais a fundo e realmente entender o porquê dos jogos de rage e ver que eles são muito mais do que só isso que aparenta ser, sendo Getting Over It uma puta história de perseverança e de superação. Sim, esse jogo aí mesmo. Enfim, confia em mim e logo mais eu chego nisso. E pra gente entender toda a história, a gente vai ter que voltar muito no tempo, papo de 10 anos se bobear, pra justamente ver um dos primeiros jogos de rage que foram feitos e que realmente se popularizaram tão massivamente, que foi I Wanna Be The Guy e Cat Mario. E eu sinceramente tenho as minhas dúvidas sobre todo mundo que me assiste ter idade pra conhecer esses jogos, então só por curiosidade, deixe aí nos comentários se você já escutou falar desses jogos. Mas enfim, Cat Mario principalmente foi um jogo bem conhecido lá nos anos de 2010, justamente por ser um jogo de rage, onde ele é completamente aleatório e feito pra você se frustrar, quebrando todas as expectativas de um jogo de plataforma. E muita gente jogou esse jogo na época, fazendo react, essas coisas. Isso popularizou mais ainda esse jogo. Isso solidificou uma base muito boa pra todos os jogos de rage que vieram depois dele, se baseando muito mais não em propriamente quem fosse jogar e no seu entretenimento, mas sim quem fosse ver essa outra pessoa jogando, ver essa pessoa dando rage ou qualquer outra coisa do tipo. E era engraçado, mas enfim, não tem como você jogar esse jogo de verdade de certa forma, ou ser bom nele, porque nada ali obedece às regras de um jogo normal. Às vezes você pode pisar no espinho e realmente ser um espinho, às vezes esse espinho pode, sei lá, te dar um tiro, às vezes pode ser só um bloco comum, ou sei lá, pode ser um inimigo, não vai saber. E essa era meio que a graça desse tipo de jogo. E com o passar do tempo, essa trend dos jogos de rage, dos jogos de flash que eram assim, acabou que foram um pouco esquecidas. Mas o mais interessante é que esses jogos de rage, por mais que pareciam estar mortos de certa forma, eles viviam até que bastante, só que por baixo dos panos. Só lembrar, por exemplo, das runs hacks de Mario World, From Hell ou algo assim. Tudo isso tinha seu próprio nicho e tinha até que bastante gente que via esse tipo de coisa. E obviamente isso daí acabou reverberando nas fases impossíveis do Mario Maker, que também foi outra trend bem importante de certa forma pra esses jogos de rage. Mas enfim, não é sobre isso que eu vou querer falar aqui. Isso tudo é bem importante pra gente entender e perceber que o mais importante dos jogos de rage e o que eles se baseiam não é propriamente no jogo em si, ou sei lá, mas sim se basear em ter seu core mais fundado na frustração de quem tá jogando, e principalmente no divertimento de uma segunda pessoa que tá vendo a primeira pessoa jogar o jogo. E praticamente todos os jogos nessa época funcionavam dessa forma. Isso ainda é um take totalmente diferente nos jogos onde eles são feitos pra você se frustrar. Depois de todo o sucesso dos jogos de rage lá em 2010 mais ou menos, depois disso demorou um pouco pra esse tipo de jogo voltar a ter uma relevância, pelo menos tão grande quanto tinha antes. Isso só veio em 2017 e em 2018 mais ou menos, com o lançamento de Getting Over It, que recebeu um spotlight imenso. Getting Over It é um jogo estranho. Você é esse cara musculoso, careca, que tá dentro de um caldeirão e se locomove usando um martelo. Pois é. E todo o objetivo do jogo é você escalar essa montanha, que chega em um ponto que nem é uma montanha mais, e sim um montoado de asset aleatório pra você subir, mas enfim. Esse jogo ficou muito famoso na época justamente porque ele é horrível, sem eufemismo nenhum aqui. A gravidade é estranha, os controles são péssimos, o jogo muitas das vezes buga, você não consegue ter uma noção clara de primeira sobre a física do jogo. E enfim, o objetivo, como eu disse, é subir essa montanha, e se você cair, boa sorte, você vai ter que subir ela toda de novo. E tudo isso junto fez o jogo se popularizar demais como rage game, já que você pode perder simplesmente todo o seu progresso de graça praticamente, se você não prestar atenção ou algo do tipo, você cai e boa sorte subindo isso tudo de novo. Enfim, como vocês devem ter imaginado, isso fez um sucesso gigantesco na época. Ele praticamente virou um marco nos jogos de rage, tendo até mais reconhecimento que Cat Mario, se for
ser bem sincero aqui. Mas enfim, esse gênero só foi ressurgir completamente mesmo há pouco tempo atrás, em 2023 mesmo. E é até bem engraçado que a forma de apresentação desses jogos é a mesma praticamente de 2010. Só que, ao invés de ser em vídeo, geralmente vai ser em live, colocando outras camadas de interação com o streamer dessa forma. E a interação com o criador do conteúdo é completamente importante nesse tipo de rage game, já que isso vai ser a parte mais atrativa dele, de certa forma. E com todo esse ressurgimento desse tipo de jogo, eu acabei percebendo uma coisa que muitas das vezes são só ignoradas ou ofuscadas nesse tipo de jogo, que é toda a lição sobre perda e como é simples mal interpretar esse tipo de jogo. Isso tudo se liga muito bem com todo lugar onde praticamente todos esses jogos novos se passam, que são nas alturas ou subindo algo. E é interessante porque, querendo ou não, a perda das suas conquistas nesses jogos são essenciais para toda a forma deles funcionar. E a perda é enfatizada de uma forma muito clara quando você tem uma noção completa dela, e é isso que muitos desses jogos fazem. Muito disso por causa da queda, que é genial, tanto de uma forma prática quanto de uma forma metafórica. Ver que por um pixel às vezes você pode perder completamente seu progresso e pode cair literalmente no início do jogo, perdendo literalmente tudo que você tinha conquistado no jogo e literalmente pra estaca zero. Só que o ponto disso é que você não perde nada. Assim, claro que você perde toda a questão material de estar em um lugar alto e cair, mas todo o ponto desses jogos não é sobre você subir o mais alto, mas sim aprender como subir alto, como jogar o jogo, e isso é algo que você vai carregar com você independente da altura que você tiver. E essa é uma parte muito simples que pode simplesmente só passar por baixo do seu nariz, justamente por causa de toda a frustração da sensação que a perda dentro desses jogos vai te dar. E pra mim, ao menos, muito dessa nova onda desses jogos de rage se baseiam, ao menos por baixo dos panos, em você subir toda essa montanha e toda essa sensação de frustração, que muitas das vezes vai ser falsa, já que agora para você escalar isso tudo de novo e subir isso tudo de novo vai ser muito mais fácil, justamente por você ter essa bagagem de conhecimento e ter um entendimento do jogo muito maior do que você tinha antes. E é extremamente normal ver as pessoas que demoram horas para zerar da primeira vez esse tipo de jogo, mas depois de cada vez demorando menos e menos para acabar com o jogo. E Getting Over It é um jogo que fala muito bem sobre isso, e é algo que eu não vejo ninguém falando na verdade, que é sobre a segunda parte do jogo, que é a With Benedict Fury, que é literalmente a segunda parte do título, mas enfim. Durante todo o jogo você acaba tendo comentários do criador dele, e essa é provavelmente a parte mais interessante dele, que sinceramente é tão importante quanto subir a montanha. Essa parte que faz o jogo ser tão genial, porque é nessa escalada e você escutando os comentários dele, que você realmente consegue entender e ver toda a mente do criador desse jogo, onde ele mesmo vai expressar opiniões e comentar muito sobre muitas coisas aleatórias, na verdade. Em muitos momentos ele fala sobre superar dificuldades, e é nessa parte onde você vai entender todo o jogo e toda a questão de subir e escalar toda essa montanha, e todo o valor até que metafórico disso, e toda a lição que esse jogo quer passar. Toda essa lição de que antes das coisas serem fáceis, elas são difíceis, e esse jogo traduz isso de uma forma tão boa que, pelo amor de Deus, é simplesmente genial. O ruim é que muitas pessoas só veem ele como haha, jogo de rage, meu Deus, careca, engraçado, mas enfim. Esse jogo tem muito essa camada, mas que muita gente não vê, e enfim, isso acontece, meio que faz parte. E quem diria, não é como se eu não tivesse cantado essa bola desde sempre. Hahaha, vai ver esse vídeo agora, imediatamente. Tchau.